Na aula passada, nós começamos o estudo de movimento em 2 e 3 dimensões. Naquela ocasião, nós introduzimos as variáveis lineares de movimento, agora na sua forma vetorial, diferente dos tópicos anteriores, onde era tratado só em uma dimensão. E depois avançamos para a parte do movimento de partículas, onde vimos ali o conceito de trajetória e alcance horizontal. Agora, na sequência, temos o tópico de movimento circular uniforme. Quando uma partícula percorre um arco circular com uma velocidade constante, dizemos que ela está em um movimento circular uniforme. Mesmo que essa partícula descreva um movimento circular com velocidade constante, ela ainda está sujeita a uma aceleração. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. E para que a gente possa determinar essa aceleração, peço que considerem o seguinte. Aqui nós temos um diagrama esquemático de uma partícula se movimentando numa trajetória circular. Temos aqui, para o nosso referencial, o eixo horizontal x e o vertical y. E, inicialmente, temos uma partícula aqui no ponto P, descrevendo a trajetória, com um vetor Vp, como está aqui no desenho. No tempo seguinte, ela estará no ponto Q, com uma velocidade Vq. Esses vetores, que vocês estão vendo aí nos pontos P e Q, nós podemos fazer a decomposição deles ao longo do eixo vertical e horizontal, tanto para o Vp quanto para o Vq. A trajetória circular, ela tem um raio R, como vocês podem ver aqui, e esse raio R faz um ângulo θ com o eixo vertical, tanto relacionado com o ponto P, quanto para o ponto Q. Tá vendo? Temos o θ aqui e um θ aqui. A componente Vpx é Vp cosseno θ e Vpy, Vp seno θ, como a gente pode olhar aqui nesse desenho. Essa seria a correspondente ao número do eixo x, o V cosseno, e aqui o seno. Temos algo semelhante para o Vq. Temos a componente Vqx e Vqy, que podemos escrever o Vqx como V cosseno θ e o Vqy como menos V seno θ, uma vez que a componente Vqy aponta para o sentido negativo do eixo y, que seria essa componente aqui. Certo? Como temos interesse em encontrar a aceleração, precisamos também encontrar o tempo que a partícula demora para percorrer aquele meio arco do ponto P até o ponto Q. O arco do círculo, para a gente poder encontrar ela, vamos considerar a ideia de a gente encontrar primeiro o comprimento do círculo total. Sabemos que o comprimento do círculo total, L, é igual a 2πr1. Mas, se a gente quisesse apenas metade da circunferência, bastaria dividir essa expressão por 2, e aí nós teríamos que L é igual a π sobre r. Se ainda assim não quiséssemos metade, apenas 1/4 do círculo, bastaria agora dividir essa expressão aqui, novamente por 2, e teríamos o comprimento de 1/4 de círculo como π sobre 2 vezes r. Repare que nessa expressão o r permanece constante, e o que corresponde ao tamanho do comprimento desejado é o que está acompanhando aqui, multiplicando o r. 2π seria para o círculo total, que corresponde a 360 graus. O π, 180, metade do círculo, e π sobre 2, 1/4 de círculo. Então, nós podemos escrever uma expressão de uma forma mais geral, como o L vezes o tamanho do semicírculo vezes o R. No caso, o ângulo do tamanho do semicírculo. Para o nosso problema, o tamanho do semicírculo aqui é a soma desses dois θs aqui. Θ mais θ aqui dá 2θ. Então, este comprimento aqui do semicírculo é L igual a R 2θ, como está descrito aqui. Beleza? Então, sabemos que o comprimento do círculo, daquele semicírculo, é L igual a 2θr. Para encontrar o tempo, das equações de cinemática, se a velocidade é constante, L igual a Vt.
onde V é a velocidade da partícula, L é o comprimento descrito pela partícula e T é o tempo que ela demorou para descrever esse comprimento. Isolando T, nós temos L sobre V. Como L é 2θr, o T é 2θr sobre V. Agora conhecemos o tempo em que a partícula demora para ir do ponto P até o ponto Q, percorrendo esse comprimento L. Para encontrar a aceleração, no caso a aceleração média, nós temos tanto para o eixo x quanto para o eixo y, a variação da velocidade ao longo do eixo x e do eixo y vai ser a velocidade final menos a inicial. Como a partícula inicia no ponto P e termina no ponto Q, a componente da aceleração ao longo do eixo x é vqx menos vpx sobre t. Vqx e vpx nós já descrevemos aqui em cima. Vq e Vp, suas componentes são todas aqui. Vpx é p cosseno, Vpy p seno, Vqx também é v cosseno e Vqy é menos v seno. Então, Vqx menos Vpx vai ser v cosseno θ menos v cosseno θ. Como esses dois termos são iguais, um menos o outro dá zero. Ou seja, não há componente ao longo do eixo x, para o nosso referencial ali em cima. Para a aceleração ao longo do eixo y, nós temos Vqy menos Vpy. Como Vqy é negativo, já que aquela componente aponta para baixo, nós temos menos v seno θ e Vpy aqui menos v seno θ. Isso aqui é igual a menos 2v seno θ sobre t. Como nós encontramos o t como 2θr sobre v, vamos substituir aqui nessa expressão. E assim temos a componente da aceleração média y como menos 2v seno θ vezes v sobre 2θr. Podemos escrever essa expressão dessa forma, como menos v quadrado sobre r seno de θ por θ. Fazendo a consideração em que o ponto P e o ponto Q estejam muito próximos um do outro, isso implica que aquele ângulo θ vai ser muito pequeno. Quando o ângulo θ é muito pequenininho, muito menor do que 1, por exemplo, seno de θ sobre θ se aproxima de 1. E nesse caso, a expressão para a aceleração y aqui, aceleração média, no eixo y, é reescrita como a igual a menos v quadrado sobre r. Esse sinal de negativo aqui, ele aparece exclusivamente porque para o nosso problema inicial, nós consideramos para a trajetória, o ponto P e o ponto Q simétrico em relação ao semi-eixo positivo y. Se esse desenho fosse espelhado para a parte de baixo, aqui, tivesse um arco aqui embaixo, não haveria aquele sinal negativo, ele seria positivo. As componentes se somariam ali na parte de cima. Por essa razão, podemos deixar a aceleração centrípeta escrita sem o sinal de forma geral. E aí, considerar o sinal em determinada posição da trajetória circular em relação ao seu referencial. Beleza? Um próximo ponto importante a ser abordado nesse tópico é o movimento relativo. E aqui nós vamos fazer o movimento relativo em uma e duas dimensões. Mas antes de começar a falar de movimento relativo, é importante introduzir o conceito de referencial inercial e diferenciar ele do referencial não inercial. O referencial inercial ele é um referencial bem simples de entender. O chão sob os nossos pés é um referencial inercial, ele não se move. Então, qualquer ponto nesse chão, nós podemos atribuir um marco zero e fazer qualquer cálculo a partir daí. Certo? Agora, um ônibus, por exemplo, em linha reta, com velocidade constante, também é considerado um referencial inercial.
Para entender a diferença entre referencial inercial e não inercial, considere então o seguinte. Uma pessoa, um observador, parado no ponto de ônibus, vê um ônibus passando por ele em linha reta com velocidade constante. Dentro desse ônibus tem uma pessoa sentada no banco e do lado dela tem uma bola. O observador fora do ônibus, no referencial inercial, enxerga o ônibus com o passageiro e a bola se movimentando sempre em linha reta com a mesma velocidade. E do ponto de vista do passageiro sentado, ele vê a bola parada. Então, o ônibus é um referencial inercial. No entanto, se o ônibus frear ou fizer uma curva, o que os dois observadores vão ver? Se o ônibus frear ou fizer uma curva, o observador que está parado no ponto de ônibus fora, ele vai enxergar a bola na velocidade em que o ônibus estava, em linha reta, e vai enxergar o passageiro do ônibus mudando a trajetória, se o ônibus fizer uma curva, por exemplo. E do ponto de vista do observador sentado no banco, quando o ônibus faz a curva, por exemplo, ou freia, ele parado enxerga a bola se movimentar de repente. Então, nesse caso, quando o ônibus está fazendo uma curva, ou ele freia, ou acelera, tanto faz, o ônibus deixa de ser um referencial inercial. Beleza? Então, se está bem clara a diferença entre esses dois referenciais, vamos imaginar então a seguinte situação. Imagina aqui então um carro que se movimenta em relação a um poste com uma certa velocidade. Então, imagine uma moto com velocidade constante que observe esse carro. Aqui nós temos então o poste, que é o nosso referencial inercial. Nós temos a moto, como ela se move com velocidade constante, ela também pode ser considerada como um referencial inercial. Por essa razão, também desenhei aqui um eixo para a moto. E podemos calcular qualquer coisa em relação à moto também. E temos a partícula, que é o carro. Nota que nós temos 3 distâncias aí para levar em consideração no nosso estudo. E como nós estamos lidando com um caso unidimensional, para o nosso eixo de referência, estamos lidando aqui com o eixo horizontal, o eixo x. Por isso, eu tenho as distâncias todas em x, xmp, xcp, xmc. A distância entre o carro e os dois referenciais inerciais será entre o carro e o poste, é xcp, carro-poste. Entre o carro e a moto, xmc, moto-carro. E a distância entre os referenciais inerciais, entre o poste e a moto, é o xmp. Repara que com o nosso desenho aqui, o xcp é nada mais do que a soma entre xmp e xmc. Assim, temos que o xcp é igual a xmp mais xmc. O xmc é o deslocamento relativo entre o carro e a moto. O xmp é o deslocamento, a distância entre a moto em relação ao poste. xcp, carro em relação ao poste. Para encontrar a velocidade, tanto da moto quanto do carro em relação aos ambos referenciais iniciais, basta que a gente faça a derivada temporal dessa expressão. Então, derivada temporal de xcp, xmp e xmc permite encontrar uma expressão para a velocidade do carro em relação ao poste, que é igual à velocidade entre a moto e o poste, em relação ao poste, e a velocidade relativa entre o carro e a moto, que é o vmc. Beleza? Agora, olha só. Se a velocidade da moto for constante, como é o problema descreve ali, quando você for encontrar a aceleração, basta derivar novamente essa expressão em relação ao tempo. Mas se a velocidade mp for constante, derivada de uma constante é zero. Então nós teremos, olha só, a aceleração do carro em relação ao poste
exatamente a mesma que a aceleração do carro em relação à moto. Ou seja, os observadores em referenciais inerciais diferentes medem a mesma aceleração para o movimento de uma partícula comum entre elas, que é o que está descrevendo essa equação. O poste e a moto são referenciais inerciais. Então, a aceleração do carro em relação à moto tem que ser a mesma entre o carro em relação ao poste. Certo? Maravilha. Para reforçar o estudo sobre o movimento relativo em uma dimensão, vamos a um exemplo. Aqui nós temos Alex estacionado ao lado de uma rodovia na direção leste-oeste e observa um carro P que se move para o oeste. Bárbara, dirigindo no sentido leste a uma velocidade constante de 52 km por hora, observa o mesmo carro. Considera o sentido leste como positivo. Letra A. Se Alex mede uma velocidade de 78 km por hora para o carro, qual a velocidade Bárbara medirá? Então, queremos aqui saber na letra A qual a velocidade a Bárbara mede para o carro. Vamos ao nosso sistema. Aqui nós temos Alex em terra, estacionado num referencial inercial. E temos Bárbara dirigindo com uma velocidade constante, que também posso considerar como um referencial inercial. Por isso eu desenhei esse outro eixo para Bárbara. Então aqui Bárbara B, terra T. E temos a partícula, no caso o carro, com uma velocidade, mas agora o carro no sentido oeste. Então ela está no sentido oposto ao da Bárbara. Repare então que para o nosso referencial aqui nós temos o eixo X, e aí as distâncias entre o carro e os dois referenciais inerciais serão entre o carro e a Terra, que nós vamos citar o Alex, é XCT. Entre o carro e Bárbara, XBC. E a diferença entre os referenciais inerciais eu vou chamar de XBT. Repare então que XCT é a soma entre XBT e XBC. As velocidades ali então vai ser da Bárbara em relação à Terra, que ele deu lá de 52 km por hora, que eu já passei para metros por segundo aqui. E do carro em relação à Terra, que é 78 km por hora, que eu passei para menos 21,6. XCT é igual a XBT mais XBC, uma vez que você pode observar que nessa distância aqui, ó, essa distância aqui nada mais é do que a soma dessas duas. Então, XCT igual a XBT mais XBC, como está aqui. Para encontrar a velocidade, uma expressão para velocidade, basta fazer a derivada temporal dessa equação. E com isso temos velocidade CT igual a VBT mais VBC. Essa é a velocidade relativa entre o carro e Bárbara. Essa aqui, na verdade, é a velocidade que queremos medir, já que VBC é igual a VCT menos VBT, ou seja, nós temos a velocidade do carro em relação à Terra e temos a velocidade da Bárbara em relação à Terra, que são essas duas aqui. Basta substituir nessa equação. Teremos ali o resultado menos 130 km por hora, ou menos 36 metros por segundo. Como vocês podem observar, a velocidade que a Bárbara mede em relação ao carro é grande, é maior do que a velocidade em que ela está. E se pensar bem, faz todo sentido. Repare que a Bárbara está indo numa direção e o carro está vindo na direção oposta, está indo contra a Bárbara. Então, do ponto de vista da Bárbara, o carro está numa velocidade muito maior do que ele estaria em relação à Terra. Beleza? Então, essa daí é a letra A. A letra B. Se Alex vê o carro P frear parando em 10 segundos, que aceleração o Alex medirá? Então, queremos saber a aceleração do carro em relação à Terra. Como encontramos ali, já temos a velocidade da Bárbara em relação ao carro, a aceleração do carro em relação à Terra, já temos o tempo e sabemos a velocidade final do carro. Ele vai parar, então a velocidade final é zero. O VCT, o exercício forneceu, que é 78 km por hora ou 21,6 no sentido negativo.
Então basta substituir aquele resultado nessa equação e temos 2,16 metros por segundo ao quadrado. Maravilha. A letra C é: que aceleração a Bárbara medirá para o carro? Bom, como nós estamos lidando que a Bárbara é um referencial inercial, assim como a Terra, sem precisar fazer conta, sabemos então que ela vai medir a mesma aceleração para o carro. Uma prova disso é fazendo a conta aqui, ó. A aceleração do carro em relação a Bárbara é igual a menos VBT menos VBC. O menos VBT aqui está destacado em azul, porque essa é a velocidade da Bárbara em relação à Terra. Isso acontece pelo seguinte: quando o carro freia, do ponto de vista da Bárbara, ela ainda vê o carro em movimento, e vê o carro em movimento contra ela. Por isso nós temos aqui o sinal de menos. O menos VBC, o VBC nós já encontramos aqui, que é menos 36 metros por segundo. Então basta substituir a velocidade da Bárbara em relação à Terra e a velocidade do carro em relação à Bárbara. Nessa equação, temos o tempo 10 segundos e encontramos, olha lá, a aceleração de 2,16 metros por segundo ao quadrado. Como era de se esperar, é a mesma aceleração do carro em relação à Terra. Isso só reforça o que nós havíamos discutido no início desse tópico. Nós temos acelerações aqui de dois referenciais inerciais diferentes. Então, um observador em referenciais inerciais diferentes vai medir a mesma aceleração para uma partícula comum entre eles, que foi o que nós acabamos de encontrar nesse resultado. O próximo ponto é movimento relativo agora em duas dimensões. Nesse problema nós temos o mesmo caso do exemplo do movimento em uma dimensão. Nós temos aqui um poste na Terra com um referencial, só que agora estou referenciando ele com duas direções, de direção x e y. Nós temos ali, lembram, a moto que tinha uma velocidade constante, então eu estou referenciando ela com esse mesmo eixo x e y, e temos a partícula, o carro, com uma velocidade qualquer. Nesse caso, nós temos um vetor que vai do referencial Terra inercial até o referencial inercial moto, que eu vou representar com RMT. Nós temos um vetor que vai do referencial Terra até o carro, que é o RCT. CT aqui então é carro-terra, aqui era moto-terra. E tem o deslocamento relativo entre a moto e o carro, que eu vou chamar de RMC. Tá? Desses três aqui, o vetor soma é o RCT. Ele começa do início do primeiro e chega no final do segundo. Então ele é a soma desses dois vetores. RCT é igual a RMT mais RMC, onde RMC é o deslocamento relativo entre carro e moto. Para encontrar uma expressão para velocidade, basta fazer a derivada temporal dessa expressão, assim como fizemos no caso em uma dimensão. E aí temos VCT igual a VMT mais VMC. Então, o VCT vai ser a velocidade do carro em relação à Terra, o VMT vai ser a velocidade da moto em relação à Terra e a velocidade relativa entre a moto e o carro, que é o VMC. Se a moto tem velocidade constante, quando a gente for encontrar a aceleração fazendo a derivada temporal dessa expressão, da mesma forma que nós havíamos encontrado no caso dimensional, olha lá, temos ACT igual a AMC, só que agora com notação vetorial, onde Terra e a moto são referenciais inerciais. Então, um observador em referenciais inerciais diferentes vai medir a mesma aceleração por uma partícula comum entre eles, que no nosso caso é o carro. Certo? Então, para reforçar o entendimento agora desse
referencial em duas dimensões, um movimento relativo em duas dimensões, vamos aqui a um exemplo. Aqui, olha só, nós temos um morcego que detecta um inseto, que é seu alimento, enquanto os dois estão voando, respectivamente com velocidade, aqui está VMS e VIS, em relação ao solo, né, conforme a figura que eu estou colocando aqui. Ele pede qual a velocidade IM do inseto com relação ao morcego em notação de vetores unitários, em outras palavras, na sua forma vetorial. Então aqui nós temos um inseto que tem uma velocidade que ele chama de IS, de 5 metros por segundo, e ela faz um ângulo de 50 graus com o eixo X. E aqui ele tem um morcego, que ele chama de VMS, de 4 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus com o eixo X, mas agora essa projeção no sentido negativo. Ele está pedindo para nós a velocidade relativa entre o inseto e o morcego. O nosso referencial inercial, como o problema define, é o solo. Então temos aqui o VIS, que é a velocidade entre o inseto e o solo, que é um vetor nessa direção. Estou colocando mais ou menos aqui, fazendo um ângulo com a horizontal. O VMS, que é a velocidade entre o morcego e o referencial inercial solo, né? Que ele está fazendo um ângulo também com a horizontal, mas com o sentido negativo, então aqui também, com o sentido negativo. E esse vetor VIM é a velocidade relativa entre eles. Qual desses três vetores é o vetor soma? O vetor soma é o VIS. Uma vez, olha só, que esse vetor começa do início desse primeiro e chega no final do segundo. Então, VIS é a soma desse primeiro com esse segundo, que está escrito aqui. VIS é a velocidade, então, do inseto em relação ao solo. O VIM é do morcego em relação ao inseto. E o VMS, que é a velocidade entre o morcego em relação ao solo. O problema está pedindo qual é a velocidade relativa entre o morcego e o inseto. Então, vamos isolar esse vetor aqui e escrevê-lo dessa forma. Então, VIM é igual a VIS menos VIMS. Bom, nós temos os módulos das velocidades entre o inseto e o solo, né? E o ângulo que eles fazem com a horizontal. Então, podemos decompor esse vetor VIS e VMS no eixo X e no eixo Y. Então, primeiro com o VIS, nós temos VIS cosseno de 50 ao longo do eixo X e seno de 50 no eixo Y. Está aqui, então, o vetor, né, fazendo a conta, substituindo na calculadora, né, os valores numéricos. Temos o VIS como 3,2 metros por segundo na direção X e 3,8 metros por segundo na direção Y. Para a velocidade entre o morcego e o solo, o VMS, nós temos um sinal agora negativo, né, ao longo do eixo X. Como nós podemos ver aqui, a projeção é no sentido negativo, né? Menos VMS cosseno de 30 ao longo do eixo X e mais VMS seno de 30 ao longo do eixo Y. Substituindo os módulos das velocidades, né, e substituindo na calculadora o cosseno de 30 e seno de 30, temos ali a velocidade do morcego em relação ao solo como menos 3,4 metros por segundo na direção X e 2 metros por segundo na direção Y. De posse do vetor VIS e VMS, basta substituir na expressão que nós tínhamos isolado para a velocidade relativa entre o morcego e o inseto, né, subtraindo as componentes x do inseto em relação a x do morcego e do y do inseto em relação ao y do morcego, que está aqui, as duas componentes. Resolvendo essa conta aqui facilmente, podemos encontrar a forma vetorial da velocidade relativa do morcego em relação ao inseto como 6,6 metros por segundo na direção x e 1,8 metros por segundo na direção y. Essa, então, é a velocidade relativa entre o morcego e o inseto. Beleza? Então, esse exemplo aqui eu encerro esse tópico de movimento em 2 e 3 dimensões. Tá? Eu fiz aqui alguns exemplos e peço a vocês que façam os demais que estão presentes no livro. Tranquilo?
Então é isso aí.